Bom, gente, então vamos falar um pouquinho do enredo e dos atores, né? Não da Vale Tudo antiga, mas sim da Vale Tudo atual, né? O enredo teve, da Vale Tudo atual, ele teve algumas coisas boas, né? Mas a maioria das coisas, infelizmente, foi ruim. Então você tá aqui uma coisa boa, uma situação boa e duas situações ruins, né? A situação boa foi a leucemia do Afonso. Bom, gente, entendo o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa ter leucemia nunca é bom, né? Mas eu falo em termos de enredo de novela. A leucemia foi um grande acerto, porque me mostrou uma história comovente, uma história que infelizmente é a história de muitas pessoas ao redor do mundo, né? A dificuldade que o Afonso passou, aquilo foi tocante, aquilo foi emocionante, a superação daquilo foi emocionante, ele conseguindo a medula do seu irmão Leonardo para poder se curar. Aliás, não mostraram o fim do Leonardo, né, na novela, impressionante, né? Mas enfim, isso foi uma trama boa, que inclusive trouxe Humberto Carrão, que é um ótimo ator, eu acho um ótimo ator Humberto Carrão, para o centro da novela, porque até então ele fazia um playboy com consciência social, mas muito água de salsicha, como dizem aí na gíria, né? E não, quando deram a trama da leucemia para ele, ele conseguiu fazer o papel crescer, ele aproveitou bem a oportunidade, uma atuação a partir daquele ponto tocante do Humberto Carrão, né? Então, para mim, esse é o ponto positivo do enredo. Agora, ponto negativo. 2 pontos. O primeiro ponto é que tiraram a trama das amantes da novela. Ou seja, na primeira Vale Tudo, a Raquel se tornava amante do Ivan e a Maria de Fátima se tornava amante do Marco Aurélio, né? Ora, na primeira Vale Tudo, você ter a trama da amante, Raquel amante do Ivan, mostra uma coisa muito importante, que os seres humanos são feitos de carne e osso, né? Então, por todas as virtudes que a Raquel da Regina Duarte tivesse, ela também tinha a sua fraqueza, e a fraqueza é que ela aceitou ser amante, né? Então todos nós temos nossos pontos fortes e pontos fracos, temos nossas virtudes e fraquezas, e todos somos humanos. A Raquel, lá daquela época, personifica isso. Ela que tinha uma conduta tão ilibada em tudo, aceitou ser amante, né? Ao passo que a Maria de Fátima já se tornou amante do Marco Aurélio por uma questão de alpinismo social e de sobrevivência nesse mundo, né? As duas tramas interessantes. Veja bem, gente, eu não estou defendendo que homem tem amante não, tá? Eu acabei de sair de um relacionamento de 17 anos e ao longo dos 17 anos eu nunca tive amante, né? Só que o fato de existirem amantes de homens ao longo da história é inconteste. Então isso acontece, a vida tem que ser mostrada, é isso que eu estou dizendo, né? Então tirar a trama das amantes da novela, né, querer bancar politicamente correta, foi um grande erro da Manuela Dias, tá? E o segundo erro, obviamente, é esse final horroroso, né, em que Odete Roitman não morreu. Isso é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do absurdo. Você sai da primeira Vale Tudo, da clássica pergunta, quem matou Odete Roitman, para a afirmação na segunda Vale Tudo, a Odete não morreu. E isso é um absurdo de enredo para a segunda e é querer desprestigiar a primeira, que é a melhor novela de todos os tempos, né? Então eu vou falar em mais vídeos sobre esse absurdo da Odete Roitman não ter morrido na segunda versão. Bom, eu quero citar aqui também, da Vale Tudo atual, alguns atores e atrizes que merecem destaque, né? Primeiro as atrizes, né? A Débora Bloch. Olha, gente, aí acontece o seguinte. A Odete Roitman, da Vale Tudo antiga, ela era uma personagem autoritária, ríspida, arrogante, retrógrada, e tudo isso com muito mau humor e má educação, brilhantemente vivida pela Beatriz Segal, né? Então essa era a Odete raiz, né? Essa Odete que a Manuela Dias criou, ela é uma Odete Nutella, né? Ou seja, ela é debochada, ela é irreverente, ela tem bom humor, né? Até parece que no fundo ela tá brincando de ser má, embora ela seja boa. Aí você vai dizer, ah, você tá errado, a Odete atual é assassina, né? Quem é que te disse que a primeira não era? Pode ter sido e não ter mostrado na história, só isso, né? Então, a Odete raiz e a Odete Nutella. Para fazer essa Odete Nutella,
eu acho que a Débora Bloch foi absolutamente perfeita. Ela se encaixa muito bem no papel. Agora, eu tenho dúvida se ela faria bem uma Odete Raiz. Eu volto a dizer, como eu disse lá no início da trama, para fazer uma Odete Raiz, eu preferia, por exemplo, a Lília Cabral. Tá? Bom, esse é um ponto. A Thaís Araújo. A Thaís Araújo, como Raquel, ela começou muito bem a novela. Eu até disse nos primeiros capítulos que a atuação dela estava incrível, que ela era a dona da novela, né? Porém, ela foi murchando até que murchou. É óbvio que o problema não é a Thaís Araújo, o problema é a Manuela Dias, que foi fazendo um texto cada vez mais fraco para ela. E ao longo da trama, quando a Thaís se posicionou publicamente muito bem sobre os caminhos que a trama estava levando, a Manuela Dias boicotou o personagem da Thaís Araújo, a Raquel. E mesmo assim não conseguiu tirar o brilho dela, né? Ela casando no último capítulo, uma das noivas mais lindas que eu vi na minha vida. Thaís Araújo, lindíssima. A mulher mais linda do Brasil, beleza genuinamente brasileira, tá? Bom, a Ingrid Geiger, né? A Lucimar. Na primeira trama, a Lucimar, vivida pela Maria Gladys, era um personagem bem secundário, embora muito bem interpretado pela Maria Gladys, né? Porém, agora a Ingrid Geiger, ela criou uma Lucimar mais proativa, uma Lucimar mais atuante, uma Lucimar mais evoluída, e a Ingrid Geiger, ela conquistou isso, ela construiu o papel dela brilhantemente, né? Bom, a Malu Gali eu também acho que merece destaque. A Malu Gali foi muito bem na novela. No final, quando ela era uma das acusadas de ter matado Odete Roitman, então ela se conduziu espetacularmente, né? E sim, foi melhor que a Natália Timberg na primeira, né? A Natália Timberg, que é uma atriz espetacular, né? Porém, a Celina, e aí é uma falha do Gilberto Braga, né? Na primeira, ela tinha um personagem muito submisso, sem história própria. Não, a Manuela Dias, e aí é uma virtude dela, ela conseguiu construir uma Celina que tinha uma vida própria, que tinha uma consistência dramática, e a Malu Gali fez um excelente trabalho, aproveitou muito bem isso, né? E acima de todas está a Belise Pombal, com uma atuação de arrasar quarteirão, né? A grande atuação da Vale Tudo nova, a atual, a que acabou ontem, né? É a da Belise Pombal. Que a Consuelo, lá da primeira, era uma Consuelo recalcada, fofoqueira, hipócrita, né? Não, a Consuelo de agora é uma Consuelo proativa, empreendedora, dinâmica, né? E a Belise Pombal arrasou no papel, e volta a repetir, é a melhor coisa da Vale Tudo toda, né? Bom, do lado masculino a gente tem a dupla, né? O Cauã Raymond e o Ricardo Teodoro, vivendo respectivamente o César Ribeiro e o Olavo, né? Que foi muito engraçada, muito engraçada. Eu não sei se a novela pedia alguém engraçado, porque fazer graça não é a Vale Tudo raiz, né? Porém, que eles foram engraçados e se sucederam muito bem, foram. Aliás, eu disse logo no início da novela que o Cauã Raymond escalado para fazer o César Ribeiro era um grande acerto, era um gol de placa, né? E foi realmente. Então, Cauã Raymond e Ricardo Teodoro, muito, mas muito bem, né? O Humberto Carrão, à medida que o personagem dele teve leucemia, ele fez uma atuação muito comovente também. Aquela coisa dele conversando com os filhos, né? Que é de um filme, era um filme com Michael Keaton, né? Que ele vai morrer, que ele quer deixar mensagem para os filmes, foi muito bem construído. O Humberto Carrão aproveitou a oportunidade e ergueu seu personagem, o Afonso, né? Bom, tem o Matheus Nastergalli. O Matheus Nastergalli é um ator absolutamente surreal, maravilhoso, espetacular, né? Ora, muito bem, as falas que a Manuela Dias deu para ele não eram muito boas, né? Mas ele disse até antes da novela: eu vou fazer o papel para homenagear meu amigo falecido Pedro Paulo Rangel, que foi o primeiro Poliana. E ele fez mesmo, né? Você vê a figura do Pedro Paulo Rangel na interpretação do Matheus Nastergalli, né? Como ele diria, não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Então, Matheus Nastergalli, grande ator, grande atuação, né? E para botar um quinto aí masculino,
Você pode botar o Júlio Andrade, né, como o Rubinho. Ele fez muito bem o Rubinho, né? Tão bem no mesmo nível que o Daniel Filho fez na primeira versão, tá? Porém, gente, é óbvio que, embora tenha tido essas boas atuações, né? Em termos de atuação, a primeira dá um banho. Primeiro que até personagens pequenos lá faziam grandes interpretações, né? Você tem, por exemplo, o Freitas do João Camargo, que foi excelente, né? Você tem até mesmo o Eugênio, né? Esse Eugênio apagado, o Eugênio do Sérgio Manberti era excelente, né? A própria Lucimar, sendo um personagem secundário, mas a Maria Gladys fez com muita competência. Agora, as atrizes e atores principais, eles simplesmente arrasam, né? Eu posso citar várias, eu posso citar a Beatriz Segal, eu posso citar a surreal Renata Sorrah, eu posso citar a excelente Glória Pires, eu posso citar a Regina Duarte, no masculino eu posso citar o Antônio Fagundes, eu posso citar o Pedro Paulo Rangel, dentre outros, né? Adriano Reis, e aí vai, né? O elenco da primeira Vale Tudo era espetacular. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado a todos, a todas e a todos.